cidade? Cidade é uma área densamente povoada, onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais. O significado de cidade, né, zona urbana, ambiente urbano, opõe-se ao de campo, que é a zona rural. Cidade é a sede do município, cada divisão administrativa autônoma dentro de um estado, a área onde existe concentração de habitantes. Cada estado é composto por um conjunto de cidades, sendo que cada uma delas é a capital de estado por abrigar a sede administrativa e ser o principal centro de atividade. Então, aqui no Recife nós temos o quê? Várias cidades, um exemplo, certo? Mas onde é a sede do governo, da parte de organização e administração da cidade, é o quê? Fica no Recife, certo? Que é a capital, que é a cidade. A gente, quando fala, vamos para a cidade, a gente já pensa o quê? Em ir lá para a cidade, para o Recife, certo? Então, cada cidade, né, é um local onde tem uma grande quantidade de pessoas, né? Onde as pessoas vão trabalhar, onde tem os municípios, tudo está o quê? Dentro das cidades. E cada estado, né, tem o quê? Uma cidade, certo? Uma cidade caracteriza-se por um estilo de vida particular de seus habitantes, pela urbanização, infraestrutura, organização, serviços de transporte e etc. Pela concentração de atividades econômicas dos setores secundário, terciário e etc. As atividades primárias são o quê? A agricultura e a pecuária. São desenvolvidas o quê? Na zona rural. Então, o que é que a gente planta, né? Ou que a gente cria, que é a criação de gado, de galinha, né? De animais assim, ovos, essas coisas assim, fica tudo o quê? Na zona rural, que são as atividades primárias. E a agricultura também, né? Que são os vegetais, as frutas que a gente consome, também são tudo na zona rural, tá? Então, é diferente a zona rural, né, da cidade. A cidade já é o quê? É mais carro, movimento, é onde as pessoas estão trabalhando, empresas, onde está a prefeitura, onde está o governo, o estado, tudo isso fica na cidade. E já na zona rural é essa parte aqui da agricultura e pecuária. Uma cidade consiste em um núcleo populacional caracterizado por um espaço amplo onde ocorrem relações e fenômenos sociais, culturais e econômicos. Na cidade, né, você tem o quê? Os cinemas, os parques, né, as atividades, os shows, tudo na cidade. Você não vê isso no campo, na zona rural, né? De cultura, né, social, onde há um contato com as pessoas. Aqui a cultura, onde tem os museus, lembra da aula de museu que já deu? Então, a parte de museu, de cultura é na cidade, e a parte econômica, que são as empresas, né, os bancos, tudo isso fica na parte econômica da cidade. Existem vários modelos de cidades com grandes diferenças entre eles, e por esse motivo é difícil chegar a uma definição concreta para cada um desses modelos. Vários autores afirmam que o nascimento das cidades ocorreu quando o homem deixou de ser caçador-recoletor e descobriu a agricultura. A agricultura permitiu que o homem tivesse abundância e comida, o que contribuiu para a sedentariedade. Sedentariedade é o quê? É você comer e não fazer exercícios, é você comer qualquer coisa, em qualquer horário, não ter uma organização e uma alimentação adequada. Então a pessoa se torna o quê? Sedentária, tá? Que é a sedentariedade. Assim, no Vale do Nilo, do Indo e na Mesopotâmia surgiram os primeiros grandes núcleos urbanos, como por exemplo
mesmo, que foram o quê? As primeiras cidades que surgiram na Terra, né? Então, foi desse jeito aqui através do Rio Nilo, que foi desenvolvida a agricultura e assim as pessoas começaram a formar seus núcleos, as suas cidades. E aqui são os exemplos de algumas cidades famosas naquela época. Posteriormente, a civilização grega e romana criaram grandes cidades e criaram os conceitos básicos do urbanismo. Aqui, por exemplo, a tia colocou uma foto aqui, ó, né? Uma imagem de uma construção, tá? Na Grécia, tá? Então, aqui, ó, já começaram o quê? A criar, tá? Estruturas, tá? Para o quê? Mostrar que aquilo ali é um local de cidade. Aí as construções já eram assim, ó, dessa forma, já grandiosas e bem o quê? Estruturadas e decoradas. É muito frequente a utilização do conceito de cidade em conjunto com outros termos. Por exemplo, tem o quê? A cidade histórica é uma parte preservada da cidade onde se concentram os edifícios e monumentos mais antigos, né? Aqui no Recife tem a parte que é a cidade histórica. Tem Olinda, aqui em Olinda tem a parte histórica. Lá no Alto da Sé, né? É aquela parte ali é considerada o quê? Uma parte da cidade histórica, é um exemplo, certo? Aqui, cidade universitária, é um conjunto de prédios destinados ao estudo, esporte e lazer, residência e outros serviços para os estudantes. Geralmente, a cidade universitária, ela fica perto das universidades, né? Aí aqui tem tudo que é necessário para aquele estudante, né? Possa o quê? Estar se locomovendo, alimentando, se movimentando. Então, tem o quê? Os prédios específicos, tá? E tudo o quê? Dedicado aos estudos, né? Aos esportes e ao lazer deles. E tem a cidade digital. Significa implantação de recursos tecnológicos diversos, como, por exemplo, internet sem fio distribuída gratuitamente em diversos pontos da cidade, para promover o desenvolvimento social e econômico de uma comunidade. Então, a cidade digital é isso, é a parte tecnológica de uma cidade. E eles criaram, né, uma outra cidade dentro das cidades, né, que é justamente para distribuir os serviços de tecnologia para os habitantes daquele local, certo? E tudo isso gratuito. E a cidade e município, qual é a diferença? Você já se perguntou qual é a diferença entre cidade e município? Já parou para pensar que se trata de conceitos muito diferentes? Cidade e município são expressões distintas para designar diferentes aspectos de um mesmo território. Então, a cidade é uma coisa e município é outra, distintas. Então, vamos lá. Por cidade, entende-se o espaço urbano de um município delimitado por um perímetro urbano. Para ser considerada cidade, é preciso ter um mínimo de habitantes e uma infraestrutura que atenda minimamente às condições dessa população, mesmo que essa cidade seja dependente de outras que se localizem próximas a ela. Então, por exemplo, uma cidade, para ser uma cidade, vamos dar um exemplo, ela tem que ter o quê? 1000 habitantes, vamos supor isso, tá? 1000 habitantes por metro quadrado, né? Aquele espaço tem que ser. Agora, o município, para ele se transformar numa cidade, porque o município, ele é menor, tá? Ele é menor que a cidade. Município. Então, aqui, o município, ele é menor que a cidade. Vamos supor, o município tem 500 habitantes. São 500 pessoas que moram no município. A cidade tem 500 habitantes, tá? Tem 1000 habitantes e o município tem 500. Vamos supor que esse município, o prefeito de lá, queira que transforme esse município numa cidade. Para ele se transformar do município para a cidade, ele tem menos o quê?
habitantes que a cidade. Então, para ele chegar a ser uma cidade, ele precisa ter o quê? Mais de 1.000 ou 1.000 habitantes. 1.000 ou mais de 1.000, né? Por quê? Aula de matemática. 500 é o quê? É menor que 100, não é? 1.000, né? E 1.000 é maior que 500, beleza? Então, aqui, para eu, de município, passar para cidade, eu tenho que ter 1.000 habitantes. Por quê? Município só tem 500, eu tenho que ter mais o quê? Mais 500, certo? 500 mais 500, 1.000 habitantes. Então, para eu transformar, eu preciso ter uma quantidade, né, de habitantes. Eu tenho que ter infraestrutura, eu tenho que ter tudo que uma cidade precisa ter para um município se transformar numa cidade, certo? Então, por município, entende-se o espaço territorial político dentro de um estado ou unidade federativa. É um espaço administrado por uma prefeitura. Lembra que a gente já falou? Então, a prefeitura é que cuida do município. E a cidade, quem cuida é o governador. Então, aqui, o município possui sua zona rural e a sua zona urbanizada. Geralmente, os municípios também têm essa parte, tá? Vem a zona rural com a urbanizada. Um mesmo município pode ter várias cidades, também chamadas de distritos. Então, dentro de um município pode ter várias cidades também, tá? E o que? Administrada por quê? Por distritos, né? Chamados de distritos, que são pequenos núcleos dentro do município. De forma que o nome do município será o mesmo da cidade principal, ou distrito sede. E é nesse distrito que se encontra a administração ou a prefeitura. Aí a tia já explicou sobre isso, tá? Então, assim, tá? A gente teve alguma ideia do que seria uma cidade e do que seria um município, certo? Na aula de ética. Então, nos vemos nas próximas aulas. Um grande beijo e fiquem com Deus.